Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o Deus de milagres. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e eu vou ler dos versículos 19 ao 36, que diz assim: Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e a Silas e os arrastaram para uma praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior. Ele lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: Soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, sai e ide em paz. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe que depois de testemunhar o seu primeiro milagre, será mais fácil para você crer na realização do segundo e assim por diante. E isso aponta para a segunda missão de um milagre: produzir fé. Uma vez que você mesmo comece a viver em meio a milagres, não irá mais querer retroceder. E quando Deus passar a usá-lo para operar milagres, você desejará compartilhar o amor e o poder dele com todos à sua volta. Você descobrirá que os milagres produziram fé em sua vida. Assim também desejará divulgar o que Deus fez. O Senhor, muitas vezes, realizará um milagre com o objetivo de divulgar o seu plano para a expansão do seu reino aqui na terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não tinha a intenção de que a humanidade se extinguisse no dilúvio. Queria, porém, dar um novo recomeço ao homem, ao resgatar Noé e a sua família. Também não fazia parte do plano de Deus que Israel permanecesse cativo no Egito. E por essa razão, ele o libertou de forma miraculosa para que os israelitas usufruíssem uma herança de liberdade em Canaã. Não estava nos planos de Deus permitir que a rainha Jezabel conduzisse Israel para a total escravidão da adoração
a falsos deuses, como Baal. Por isso, Deus capacitou Elias de forma miraculosa, para que este invocasse fogo do céu que consumisse o holocausto. No Novo Testamento, vemos de maneira clara que todo milagre que Deus opera para fomentar os seus planos envolve também o futuro das almas na eternidade. Por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, é óbvio que fazia parte do plano de Deus protegê-lo. No entanto, Deus também estava assegurando o trabalho no campo missionário de um dos mais eficientes evangelistas. Alguém que ganharia milhares de pessoas para Cristo e cujos escritos continuariam encorajando cristãos até os nossos dias. Veja a história de Saulo na estrada para Damasco. Foi preciso um milagre para fazê-lo mudar de atitude. Em Atos 9, lemos acerca de Saulo, que durante essa sua jornada levava documentos oficiais que o autorizavam a perseguir e a prender os cristãos. De repente, caiu e ficou sem enxergar. Mas Deus preparou um discípulo para procurar por Saulo e orar por ele. A partir da intervenção miraculosa de Deus na vida de Saulo, surgiu um poderoso evangelista, o apóstolo Paulo. O milagre teve o objetivo de salvar a alma de Saulo e outras incontáveis almas alcançadas nas viagens missionárias dele. Em Atos 28, Paulo experimentou outro milagre. Depois de naufragar na ilha de Malta, enquanto ajudava a acender uma fogueira, uma cobra venenosa o picou. Ele deveria ter morrido logo, mas em vez disso, sacudiu a serpente no fogo e continuou cuidando das suas atividades. Devido a este milagre, Paulo foi tido com tal consideração que pôde se movimentar livremente pela ilha, divulgando o evangelho, apesar de, naquele momento, ser um prisioneiro do Império Romano. Deus usou aquele milagre a fim de abrir uma porta para que a sua mensagem alcançasse a população da ilha de Malta. Deus está interessado em operar milagres de cura, de libertação espiritual e de prosperidade financeira. No entanto, está empenhado acima de tudo em levar os seus filhos a desenvolver um relacionamento adequado com Ele. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. Assim, Jesus precisa pedir a mão da sua noiva. Há mais de 2000 anos, Jesus fez o seu pedido na mais dramática demonstração de amor que o mundo já viu. Ele suportou terrível tortura, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Tudo a favor daqueles a quem ama. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz garantiu o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos salvos da destruição e tivéssemos uma vida eterna junto a Ele. Algo que ninguém mais seria capaz de realizar. E somente alguém que nos tivesse um amor tremendo poderia cogitar em fazer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foram os maiores de todos os milagres. O mais espetacular pedido de casamento e a suprema demonstração de um verdadeiro amor. Isto é o supremo milagre que Cristo realizou a fim de nos propor o seu amor. E ainda hoje, Ele continua a usar milagres como uma forma de pedir a mão da sua amada noiva. Aconteceu o mesmo quando Jesus andou na terra. Ele sabia que as pessoas seriam obstinadas quando se tratasse de receber o seu amor. As suas palavras caíram no solo tantas vezes, sem produzir frutos devido à incredulidade. Mas então vieram os milagres. Esses fizeram com que os corações mais endurecidos se derretessem e se voltassem para Jesus. A Bíblia fala em João 10, no versículo 38 e também no capítulo 14, versículos 10 e 11, assim: Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Em Atos 16, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos, por terem expulsado o demônio de uma mulher. À meia-noite, eles se encontravam em uma cela, cantando louvores a Deus. Os demais prisioneiros os ouviam, sendo muito provável que o carcereiro também. No entanto, este permaneceu imóvel, pois não podia mostrar-se interessado. Mas Jesus o amava e também queria pedi-lo em casamento. Enquanto Paulo e Silas ainda estavam louvando ao Senhor, Deus enviou um violento terremoto que abalou a estrutura da prisão. Todas as portas das celas se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro, convencido de que todos os prisioneiros tinham escapado e que seria considerado o responsável pela fuga, desembainhou a sua espada com a intenção de se matar. A seu ver, um suicídio seria melhor do que enfrentar o tribunal, que certamente o puniria por deixar todos os prisioneiros fugirem. Paulo, porém, gritou: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." O carcereiro correu para a cela e caiu, tremendo, aos pés de Paulo, exclamando: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" O tempo inteiro, Jesus estava de joelhos fazendo seu pedido de casamento ao carcereiro, dizendo: "Eu te amo. Eu abalei o mundo inteiro a fim de chamar a sua atenção e pedir que confie sua vida a mim." Deus pede a mão da sua noiva todos os dias em casamento. E o motivo é este: Ele nos ama e deseja que passemos a eternidade ao seu lado. Temos também um bom exemplo, que é a história de Jonas, que é o registro do desejo de Deus de avisar os perdidos, a fim de que retornem dos seus caminhos perversos e assim evitem o juízo. Deus não estava brincando sobre o fato de Nínive ser uma cidade perversa. Jonas sabia disso. O povo que lá habitava não era judeu e havia uma boa possibilidade dos judeus estarem sendo perseguidos. Logo, Jonas não estava com medo de que ninguém desse atenção à sua mensagem de arrependimento, mas sim que os ninivitas o matassem por pregá-la. No entanto, Deus amava o povo de Nínive e queria muito salvá-lo da sua perversidade. Por isto, enviou uma tempestade para transformar o navio em que Jonas se encontrava. Os marinheiros, suspeitando que ele seria a causa dos seus problemas, atiraram-no ao mar. E então o Senhor enviou um imenso peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias no ventre daquele peixe, o profeta foi cuspido em terra seca, apenas para recomeçar a sua viagem até Nínive mais uma vez. Por intermédio do seu profeta, o Senhor concedeu a Nínive 40 dias para se voltar para ele, ou então seria destruída. Graças a Deus, o povo escolheu se arrepender e retornar para o Criador, a fim de receber o perdão. A história de Jonas é de um milagre com uma missão: salvar o povo de Nínive do juízo. Deus é aquele que sabe todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro. O Criador conhece todos os nossos pensamentos e as nossas intenções, além de conhecer a palavra em nossa boca antes mesmo de a pronunciarmos. Deus tem a resposta para cada pergunta e a chave de todos os mistérios. Deus também é o doador de tudo que é bom e de todo dom perfeito. Aquele que ama abençoar os seus filhos e filhas. Tudo que possuímos e tudo que realizamos se deve a Deus. Até mesmo o milagre da sua bênção sobre a nossa vida tem uma missão e um propósito. É tudo para a sua glória
e expansão do seu reino. E a sua presença contínua é a nossa garantia do que ele é e de quem está no controle. Compreender que Deus está no controle da nossa vida traz uma grande sensação de paz e segurança ao nosso coração e à nossa mente, em especial quando nos encontramos em meio a situações que não conseguimos entender. E eu digo para você, olhe para o Altíssimo, pois Ele está realizando agora um milagre em sua vida, com o objetivo de provar a você, mais uma vez, que Ele é o Senhor de tudo e tem total controle sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E você que precisa de um milagre, quer seja de cura, quer seja de provisão, quer seja na sua vida espiritual, nós vamos orar e clamar pelo nosso milagre em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para ti não haverá impossíveis nas tuas promessas. E nós estamos aqui diante de ti para lhe clamar, para lhe pedir o nosso milagre. Sabemos que o Senhor não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar e nem está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. Nesse dia de hoje, Pai, ouve, Pai, o nosso pedido. Nós colocamos diante de ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo em suas mãos, porque tudo que temos vem do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. E neste momento, Pai, nós entregamos a ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que nos pertence. E te pedimos, Pai, entra com providência, opera um milagre nas nossas vidas. É que eu peço e agradeço desde já, crendo e confiando em ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like. E você sempre continuará visitando aqui o nosso canal do YouTube, porque todo dia temos uma mensagem para a sua vida. Se você quiser fazer um pedido de oração, você poderá enviá-lo pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.